Atos capítulo 8, versos de 1 a 8. Eis o que diz a palavra do Senhor. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais, ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. O texto imediatamente anterior a este nos traz o relato do apedrejamento de Estevão, um diácono muito conhecido em Atos dos Apóstolos, principalmente por causa da sua pregação. O testemunho de Estevão nos faz pensar na necessidade que temos de diáconos, de homens que estejam dispostos a servir a igreja. E no caso de Estevão, e também este pode ser o seu caso, servir a igreja não somente com as suas ferramentas, com os seus dons, com a sua disponibilidade, mas também com a sua própria vida. Estevão e Filipe são aqui mencionados neste capítulo 8, exatamente porque após o apedrejamento de Estevão, Saulo, que posteriormente seria o apóstolo Paulo, perseguira a igreja cruelmente. Esses dois, na verdade, Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja do Novo Testamento. Mas mesmo sendo acusado, mesmo sendo perseguido, sem nenhuma acusação coerente com a verdade, Estevão foi morto exatamente por causa da soberba com que nós podemos ver aqui, verso número 3, que Saulo, exercia sobre os crentes. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A perseguição aos cristãos, sobretudo, não é por algo coerente, não é por uma verdade sublime. Não se persegue os crentes por causa da verdade em si. Não se persegue os crentes porque eles são bons demais. Mas se persegue porque aqueles que estão no ato de crueldade não se arrependem, não querem enxergar os seus pecados, não querem se arrependerem das suas malícias. Há mais prazer na transgressão do que no reconhecimento da iniquidade. Saulo tinha prazer em assolar a igreja. As palavras aqui do verso número 3 podem criar uma imagem na sua mente de como era
a perseguição aos crentes. Mas em Atos capítulo 7, verso 48, o pano de fundo deste capítulo 8, Estevão faz a sua defesa perante os homens com as seguintes palavras: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra os estrados dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura serviço, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A defesa de Estevão, capítulos número 6 e 7, é a respeito de que a adoração a Deus deve ser realizada em espírito e em verdade. O próprio Senhor Jesus, em João, capítulo número 3 e 4, conversando com a mulher samaritana, nos esclarece a respeito deste assunto, dizendo que nem em Jerusalém, nem em Samaria era o lugar para se adorar, mas em qualquer lugar que estivermos, onde um ou dois estiver reunido, aqueles que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. Sobretudo, a defesa de Estevão aqui, que gera este pano de fundo para a perseguição, demonstra que o coração do homem, em toda a história da humanidade, é o mesmo, a não ser que Cristo intervenha, a não ser que haja uma operação do Espírito Santo, assim como aconteceu com os israelitas no deserto. Acontecera com os israelitas agora, já na vinda de Cristo, com aqueles que queriam continuar com as suas hipocrisias no templo, com aqueles que davam mais valor ao aspecto físico da adoração do que ao aspecto espiritual, ao aspecto exterior da adoração a Deus, do que propriamente o coração. Mas observe então que o apóstolo Paulo diz, na verdade Lucas diz, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar ao sepultamento de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. O sepultamento de Estevão se deu no mesmo dia da sua morte, porque os judeus não permitiam que o corpo morto contaminasse a terra. Era costume judaico ensinar que não deveria haver nenhum lamento por um criminoso, por alguém que foi morto por adultério ou por apedrejamento, por algum crime. No entanto, no caso de Estevão, o próprio pranto, as lágrimas, a comoção demonstrou que o seu apedrejamento não houve, que em seu apedrejamento não houve nenhum sinal legal, nenhuma acusação legal que o trouxesse escândalo, que não causasse angústia no coração dos homens. Quando se quer perseguir os crentes, quando se quer perseguir a igreja, de maneira geral, qualquer desculpa servirá, seja através das leis que proíbem ou das leis que permitem, seja com as cobranças
ou não de impostos, seja ou não com as cobranças quanto às ideologias, quanto à nossa própria fé, quanto ao que eles chamam de segregação religiosa. Eles podem, irmãos e irmãs, procurar quaisquer meios para perseguir a igreja. Há muitas ONGs ou então muitas entidades missionárias que sofrem perseguição, mas a igreja, de maneira local, aqui, nessa cidade, Recife, em qualquer outra cidade desse país, ou em outro país, também sofre perseguição. Veja as leis que estão sendo passadas no Congresso Nacional. Veja aquilo que se determina com todo o vigor, com todo o esforço, com todo o gasto de dinheiro público para aplicar às crianças nas escolas. Isso não pode ser uma perseguição direta às igrejas, mas é uma perseguição indireta. De modo que, quer seja fisicamente ou não, quer seja como Estevão ou não, os crentes sofrem e sofrerão até o último dia, enquanto os maus, enquanto os loucos permanecerem no poder. Sobretudo, o que ocorre em nossa época é um contraste entre o que a própria palavra de Deus nos diz. Há muitos que, no lugar daqueles que ouviriam Estevão, também, como crentes, talvez o apedrejariam, o acusariam, estariam do lado da hipocrisia, estariam do lado da mentira, não da verdade. É o que acontece também em nossa época. Aqueles que não se sentem perseguidos, mesmo dizendo-se cristãos, acreditam que enquanto não se sentirem tal, não são alvo da perseguição, não são alvo das misérias deste mundo, não são alvo, propriamente dizendo, de Satanás. Mas observe que em algumas regiões do mundo nós temos de fazer a distinção entre sofrimento e perseguição. Sofrimento implica todos os esforços e sacrifícios inerentes ao cumprimento da missão cristã em qualquer lugar onde o cristão viva. Perseguição implica em todos os tipos de injustiça, de maus tratos e desrespeito aos direitos humanos com o objetivo de impedir a proclamação do Evangelho. Sofrimento é uma afirmação passiva. Perseguição é uma afirmação ativa. Em nossa época, em nosso país, que dizem ser a nação cujo Deus é o Senhor, nós sofremos, sim, perseguição passiva e perseguição ativa. Vá para a Amazônia. Tente entrar nas tribos indígenas. Tente evangelizar no Juazeiro do Norte. Faça aquilo que os apóstolos fizeram e receberemos a recompensa que temos neste mundo. Mas Deus é gracioso, de modo que o apedrejamento de Estevão, seu apedrejamento,
serve como ilustração para aqueles que estavam observando. E os falsos e as falsas acusações não podem deter a verdade. No sepultamento de Estevão, o choro, o pranto, era a demonstração de que a verdade, em última análise, vencerá. A verdade, em última instância, será reconhecida, quer seja pela alegria, ou quer seja pelo choro. Mas, em segundo lugar, observe comigo a perseguição de Saulo contra a igreja. Verso número 3 em diante, identificamos as palavras duras quanto ao que Saulo realizava à igreja em Jerusalém. Ele assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando os homens e os lançando na prisão. O nosso contexto contemporâneo não nos permite pensarmos sobre perseguição à moda deste século, do século de Atos, capítulo 8. Mas nós devemos exercitar as nossas mentes, não só na palavra de Deus, mas em livros que relatam sobre missionários, sobre a perseguição, para que não venhamos a esquecer, para que a nossa mente não aparte do nosso coração sofrimentos, as lutas que a igreja de Cristo já passou, de modo que venhamos a, de verdade, nos identificarmos, sentirmos que somos de verdade parte da igreja de Cristo. A peleja de Saulo em destruir a igreja não é nova, é antiga, quer seja fisicamente ou intelectualmente. A destruição do povo de Deus está em andamento desde o Éden, desde a queda, desde a serpente, desde aqueles que querem enganar os homens com as suas artimanhas. Interessante notarmos que o apóstolo Paulo, que aqui ainda não está convertido, persegue a igreja fisicamente, mas será este mesmo que Deus levantará para que intelectualmente venha destruir os falsos ensinos contra a igreja de Cristo. Mas aqui ainda nós podemos pensar que há uma falácia contra os crentes. Se não estamos sofrendo perseguição fisicamente, de maneira contínua, estamos sofrendo, ou não estamos sofrendo também, intelectualmente. Está tudo bem, as coisas estão caminhando tranquilamente, mas a verdade não é essa. Os crentes estão sendo enganados. As mentes estão sendo cerceadas, perseguidas, destruídas. Ao invés dos corpos estarem sendo lançados em prisões, são as mentes dos crentes que estão sendo amarradas nas prisões do legalismo, nas prisões do mundanismo, nas prisões deste mundo. Mas você não precisa seguir o curso deste mundo. Deus chama os crentes a se esforçarem a entender a verdade, a serem verdadeiramente livres
a se inteirarem da defesa da fé, a se inteirarem, quer seja teologicamente ou em todas as áreas que o próprio Deus dispôs para que venhamos a cultivar neste mundo. Por todos os meios que Deus lhe dispôs, você deve usar, se exercitar para a glória dele. É por isso que Oséias, capítulo número 6, diz que o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Talvez o contraste com a nossa época seja pela falta de comprometimento com as Escrituras. O culto, o batismo, a ceia, os estudos, a oração, de última análise. Tudo isso parece ter sido lançado nas prisões. E os crentes acreditam que não devem se exercitar nesses meios de graça. Saulo assolava a igreja. O que assola a sua vida hoje? O que tem assolado a sua alma? O que tem feito você se sentir contra a parede em relação a Deus? Examine a sua palavra. Ore, exercite-se nos meios que Deus já lhe deu. Em terceiro e último lugar, observe a pregação da palavra de Deus. Mesmo em meio à perseguição, calúnias e difamações, Filipe prega ao caminhar em Samaria. Entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois espíritos imundos de muitos processos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e cojos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Pregação da palavra de Deus está em curso aqui no capítulo 8, não somente por Filipe, mas por todos que foram dispersos, os crentes, qualquer um, aqueles que creram em Cristo, aqueles que confessaram publicamente a sua fé, estavam fugindo agora da perseguição. Não somente fugiam, mas aonde quer que passavam, pregavam a palavra de Deus, compartilhavam as boas novas do Evangelho. Em Mateus 10, 5, Jesus diz aos discípulos, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrarei nas cidades dos samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer seja em Mateus 10 ou em Atos 8, a pregação, o compartilhar da mensagem de salvação é a obrigação daqueles que confessaram a Cristo Jesus. Em nossos dias, como será que você pode fazer isso? Você pode visitar alguém que está enfermo em casa, no hospital, alguém que está passando necessidade em qualquer lugar que você saiba. Você pode aconselhar um amigo mediante a palavra de Deus. Você pode orar com alguém. Você pode chorar com alguém ou se alegrar com ele. Há diversas maneiras com a qual você pode fazer o que os discípulos de Filipe fizeram em meio à perseguição. Não interessa as leis que o prefeito está sancionando, não interessa o que o conselho tutelar ou os meios políticos
da cidade estão se exercitando para deter a verdade são os crentes que põem ordem na sociedade. É a palavra de Deus que põe ordem em todas as coisas. E a ordem de Jesus, bem como o atendimento dos crentes, é a proclamação do Evangelho. Agora, aqui, observe que por onde os crentes passassem, havia a mensagem da verdade, quer seja judeu, quer seja gentil. Você não deve reter a verdade, nem mesmo aos crentes que você conhece, nem mesmo aqueles que lhe vêm com dúvidas, nem mesmo aqueles que lhes vêm com fome e sede de justiça. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. As pessoas só precisam de algumas palavras. Provavelmente, elas estejam necessitando da sua palavra também. Você tem compartilhado as boas novas do Evangelho? Você tem, de fato, ajudado outros irmãos ou então outras pessoas a se achegarem a Cristo? Os profetas do Antigo Testamento ensinavam que quando um judeu vivia na dispersão, como por exemplo no exílio babilônico, ele estava recebendo o justo castigo de Deus por desobediências anteriores. Por outro lado, a igreja do Novo Testamento considerava a dispersão dos judeus o meio divino preparado com o fim de expandir o Evangelho em todo o território humano. Não há 1 centímetro deste mundo em que o próprio Deus não possa requerer para si. E não há nenhum dele que não deva ser alcançado pela mensagem do Evangelho. A mensagem de Filipe foi intensa. A sua inquietude em continuar a proclamar a verdade se identifica com a necessidade que ele enxergava, não só em si mesmo, mas nos outros. No verso número 8, Lucas descreve a alegria da cidade em receber a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos e irmãs, precede a uma má notícia, para que a boa notícia seja proclamada. Mas não há verdade mais clara do que esta. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo produz alegria no coração dos homens. A resposta à pergunta de número 32 do breve catecismo: que bênçãos desfrutam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças, ou delas procedem. Gálatas capítulo 5, 22. Paulo, já convertido, escreve aos Gálatas: além disso, a alegria é um dos frutos do Espírito. Ou seja, em Gálatas, no número 5, 22, o apóstolo Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fato de Filipe estar com os apóstolos não nos deve causar tristeza ou então causar um tanto de timidez, porque eles eram apóstolos, eles viram a Cristo, mas você recebeu o Espírito Santo. Você é mais bem-aventurado do que aqueles que estavam com Cristo. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Você crê em Cristo nessa manhã? Você crê na alegria do cristianismo? Você crê na alegria do arrependimento? Você crê na alegria que procede da obra do Espírito Santo? Por sua fronte, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós não somos dignos de estarmos aqui nesta manhã. As nossas obras são como trapos de imundície. Se nós venhamos a nos queixar, a única queixa legítima é contra os nossos próprios pecados. Ó Senhor, reconhecemos as Tuas misericórdias e a nossa maldade, mas Te pedimos, ajuda-nos nesta manhã. Dá-nos graça, Senhor, a sermos perseverantes, a não desfalecermos em meio às aflições, a não desfalecermos em meio às perseguições, quer seja física ou intelectual, quer seja governamental, pessoal, de qualquer área que seja. Dá-nos graça a resistirmos, a olharmos para Cristo. Dá-nos graça, Senhor, a continuarmos olhando para o autor e consumador de nossa fé. Ajuda-nos a sermos como Filipe, como Estevão. Ajuda-nos a pregar a verdade, nos exercitarmos nela, e que a glória seja somente Tua. Renova os nossos corações. Por meio de Cristo Jesus, choramos. Amém.